Meus irmãos, a passagem das Escrituras para a qual eu devo chamar a sua atenção esta manhã se encontra no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 18. Nós leremos os versículos 15 ao versículo de número 17. Mateus capítulo 18, onde nós concluímos em nossa última consideração, versículo de número 15 em diante. Ora, diz o Senhor Jesus Cristo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo ainda um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Bem, nosso tema nesta manhã é a respeito de pecados e ofensas entre crentes, como lidar com eles. Pecados e ofensas entre crentes, como lidar? Nós, é claro, continuamos o nosso tema de domingo passado, em nossa sequência natural de considerações sobre a disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja. E eu sinto que uma breve recapitulação nos colocará de volta nos trilhos de nossa meditação aqui. Bem, nós já consideramos o ensino do Senhor Jesus Cristo, sobre a disciplina na igreja. E nós vimos que disciplina na igreja tem a ver com o bem, com o cuidado do povo de Deus. O bem da igreja do Senhor Jesus Cristo. O zelo pela honra do Senhor Jesus Cristo, pela sua igreja neste mundo. Disciplina na igreja, nós vimos, envolve o desenvolvimento do caráter de todo discípulo, de todo salvo. O Senhor salva pessoas, os coloca em igrejas locais, e a disciplina positiva, formativa, tem a ver com o discipulado e o desenvolvimento do caráter cristão de cada crente. Envolve, é claro, o nosso discipulado. Assim, disciplina não é um termo negativo. Nós consideramos também que a disciplina zela pela santidade e operosidade da igreja local. Sem disciplina formativa e corretiva, o caos se estabelece em uma igreja. Nós vimos que há 2 tipos de disciplina em desenvolvimento em toda a igreja local bíblica. Uma é a disciplina formativa e a outra é a disciplina corretiva, que envolve a censura de males, de comportamentos que são dissonantes à declaração, à profissão de fé de um crente, dissonantes à natureza e à vida do povo de Deus na igreja local. E essa correção ou disciplina corretiva, ela traz um senso de segurança à igreja e desenvolve, é claro, um santo temor no coração de cada crente. Disciplina na igreja, nós consideramos, não é invenção humana. Ela não vem dos homens, ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo. É ensinada na palavra de Deus, foi instituída e sancionada pelo Senhor Jesus Cristo em textos como este de Mateus capítulo 18, 15 em diante, também no capítulo 6, no capítulo 16, em outros textos do Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, isto é, pelo comando de Cristo. Assim, a disciplina instituída na igreja pelo Senhor Jesus Cristo Salvador. Nós consideramos também em nosso último estudo que a visão, a compreensão que um crente tem do Evangelho e da conversão influencia a sua compreensão da disciplina e da membresia em uma igreja. E, recapitulando, nós lidamos com a disciplina formativa e corretiva. E vimos que há várias formas de alcançar a formação de um corpo disciplinado, ordenado na palavra de Deus. Através da instrução pública da palavra de Deus, pelo pastor, por aqueles que ensinam, e através da instrução da palavra de Deus em particular, com cada crente individualmente. Nós observamos que a ceia do Senhor exerce função disciplina formativa, uma função de disciplina formativa no povo de Deus, nos recorda do amor de Cristo, do que Ele sofreu por nós, que este é o seu corpo, como nós poderíamos machucar e ferir o seu corpo, e também coloca diante de nós um pare
para o autoexame pessoal do crente e nosso convívio como povo de Deus. Nós vemos que o cultivo proposital e intencional do amor fraternal também é disciplina formativa. Se uma igreja local é uma igreja operante, não uma igreja de ativismo ou de programas anuais, mensais, mas operante na obra de Deus, isso também é uma forma de disciplina formativa. E por fim, devo acrescentar que a igreja que ora junta, isso também forma a igreja. É uma maneira do Espírito, da disciplina, operar a disciplina formativa na vida da igreja. Bem, há uma outra parte da disciplina eclesiástica ou disciplina na igreja que nós chamamos de disciplina corretiva. E o que é essa disciplina corretiva? É, em essência, um processo judicial na igreja contra transgressores, contra aqueles que se levantam, saem de ordem, escapam da vontade de Cristo. E o propósito é eliminar, é claro, escândalos, tropeços, um mau testemunho. Bem, em resumo, foi o que nós consideramos até aqui, ao observarmos vários textos na palavra de Deus sobre disciplina, mas tendo como base as palavras do Senhor Jesus Cristo. E o que nós iremos fazer nesta manhã é continuar esse tema, focando agora, reduzindo o zoom da câmera na disposição de um crente para com outro dentro da igreja local. Isto é, pecados, queixas entre irmãos, como lidar e qual deve ser a postura da igreja como um todo ao lidar com problemas que envolvem irmãos. Bem, nós retornamos ao nosso texto e eu inicio aqui com sua atenção no capítulo 18, versículo 15. Observe que o Senhor Jesus Cristo institui: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O Senhor continua instruindo os seus apóstolos. Você se recorda? Tem início no versículo 1 deste capítulo. Ele lidou com má disposição entre os apóstolos, não colocarmos tropeço por um mau testemunho diante de outras pessoas. E agora ele trata, é claro, sobre as ofensas entre os próprios irmãos. O que fazer? Qual deve ser a nossa postura? Assim o Senhor Jesus, tendo já advertido os seus discípulos, a nós, a não sermos motivo de escândalo diante de ninguém, ele segue agora instruindo quanto ao dever de cada crente para com seu irmão, quando há atritos, quando há queixas e, tristemente, quando há pecados. No caso de alguém se escandalizar, no caso de injúrias pessoais. E o objetivo dessa instrução agora, é claro, é preservar a paz, a unidade do povo de Deus. Bem, ora, se teu irmão pecar contra ti. Você observou? A palavra pecado é usada pelo Senhor Jesus Cristo. Pecados entre irmãos é o que está em vista aqui. Entre crentes, entre pessoas salvas, ou pessoas que declaram a fé do Senhor Jesus Cristo em uma determinada igreja local. Mas é necessário fazer uma pequena diferenciação importante aqui. A diferença na palavra de Deus entre pecados entre irmãos e queixas entre irmãos. Há vários termos, nós podemos usar termos como ofensas entre irmãos, mas pecado é bastante específico. Pense da seguinte forma: o Senhor Jesus Cristo como o legislador e o juiz e o executor, ele está lidando com um caso aqui forensico, coloquemos assim, termos jurídicos, lei, e ele está usando termos muito específicos, não é, para comunicar a sua vontade, assim como deve ser feito por um legislador, escolher os termos específicos. E é o que ele faz aqui, é usar o termo pecado contra o irmão. Isso nos ensina grandiosamente, tremendamente, e nos livra de erros, de males e de sérios problemas que têm afligido e destruído igrejas locais ao longo dos séculos. Observe a precisão e a sabedoria do Senhor Jesus Cristo aqui nestas palavras. Deixe-me fazer então esta diferenciação entre pecado e queixas. Se você abrir comigo por um instante na carta de Paulo aos Colossenses, eu me volto ao capítulo de número 3, no versículo 13.
Paulo está reverberando o ensino do Senhor Jesus Cristo e, é claro, o desdobrando aqui. Observe o que ele diz, em particular no versículo de número 13. Estou em Colossenses 3:13. Deixe-me começar no versículo 12, aqui o trem do contexto, trilho do contexto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele está falando a crentes. Perceba o eco das palavras de Cristo: se teu irmão pecar contra ti, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver, aqui está a palavra, queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A primeira diferenciação é esta, então, entre queixas, aqui declarado por Paulo, e pecados, especificamente declarado pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, o que são queixas? Queixas são picuinhas, orgulho ferido, mal entendido. Diante de questões como essas, as queixas que um irmão possa ter contra o irmão, o que fazer? Bem, Paulo declara: suportando-vos uns aos outros. O que fazer então? Nós relevamos, nós filtramos, nós colocamos de lado, e assim nós suportamos, aguentamos em certo sentido, longanimidade, sofredor, as enfermidades uns dos outros. Coisas como essas que eu acabei de mencionar, queixas desta natureza, nós suportamos, nós usamos de magnanimidade, de longanimidade, e filtramos estas coisas, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, é claro, mas claro, você suporta a fraqueza do irmão, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Veja, esse é o comando da palavra de Deus. Agora, talvez seja uma queixa justa, talvez foi uma falta de consideração daquela irmã, daquele irmão, agiu sem pensar em um determinado momento, foi dito ou feito ou não feito em ignorância, sem o conhecimento dos fatos, do contexto, sem o propósito de ofender, é claro. Ou a pessoa fez, falou e depois percebeu o erro. O que eu devo fazer em queixas justas? Perdoando-vos uns aos outros. Eu acho que eu fui um pouquinho rápido para você perceber a diferenciação. Deixe-me voltar um passo atrás. Picuinhas, orgulho ferido, mal entendidos. O que fazer? Suportando-vos uns aos outros, filtro. Mas foi uma queixa justa, como eu acabei de mencionar, sem o propósito de ofender, falou, depois viu o erro. O que fazer? Perdoando-vos uns aos outros. Percebeu agora? Queixas que não foram, assim por dizer, justas, mas foram mal entendidos. Sim, houve uma pequena ofensa, um mal entendido, uma picuinha, uma manifestação do orgulho, suportando-vos uns aos outros. Nós convivemos uns com os outros e nos amamos. E quando pecadores estão movendo entre si, se tocando, pequenas faíscas se levantam e nós queremos, com toda bondade, longanimidade, magnanimidade, suportar as fraquezas uns dos outros, filtrar estas coisas, não sermos escrupulosos. O que é ser escrupuloso? É ter uma peneira muito fininha e não passa nada. Eu tenho que reter tudo. Foi uma palavra, foi um piscar da sobrancelha, um agir errado, um mal entendido. Preciso pegar isso, tem que ser um negócio sério, formal, tratar, lidar. Eu sou muito escrupuloso. Não seja escrupuloso, tenha uma peneira mais larga, filtre as coisas, deixe passar muitas coisas. A palavra de Deus diz que o nosso Salvador, que é o nosso exemplo, ele suportou a contradição dos pecadores. Será que nós não podemos, suportando-vos uns aos outros, a contradição de crentes que estão mutuamente juntos, se formando e amadurecendo? É claro que nós podemos e devemos. Assim, nessas questões de queixas, o ensino da palavra de Deus é suportando-vos uns aos outros. Mas se é uma queixa justa, então perdoando-vos uns aos outros. Espera aí, pastor, mas e a questão lá de Mateus 18:15? Sim, lá é pecado. Nós estamos falando sobre queixas.
Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa diferenciação é necessária. Duas palavras importantes então aqui: suportar, perdoar. Certo? Está claro para todos nós aqui? Nós não devemos classificar como pecado algo que é uma queixa. E assim nós precisamos ser precisos no uso de termos, porque termos comunicam ideias, verdades, ensinos. De modo que Paulo está usando o termo queixa. Claro, uma queixa também pode se referir a um pecado, mas nesse sentido se refere a estas coisas menores, picuinhas, ou às vezes certas dores que nós conseguimos realmente filtrar e colocar de lado e seguir em paz uns com os outros. Isso é necessário, meus irmãos. Se isso não acontece na família, entre irmãos e irmãs, pai, mãe, como é que essa família se mantém unida? Assim isso acontece na família, não é? Diariamente, muitas vezes. Uma irmã e outra irmã, e às vezes uma dificuldade ali, e uma faísca se levanta, e o pai, e você suporta, e você releva, e você segue em frente, conversa e anda. Assim é na família. O povo de Deus é considerado por Cristo uma família. E assim como na família, nós devemos agir assim, porque nós temos um amor por este irmão, por esta irmã. Não é meramente uma pessoa que está aqui adorando individualmente, eu também não a conheço. Somos irmãos em Cristo, se fomos salvos. Assim nós exercitamos suportar e perdoar, muito importante. Mas, e se a ofensa persiste, ou a falta de consideração persiste? Não foi apenas um ato e continua acontecendo 2, 3 vezes, é algo que continua. Como diz a palavra de Deus, se ele, se ela afligir a tua alma, te afrontando, lançando desprezo e desonra contra você, manchar o teu nome, ou envolver falsos relatos para outras pessoas sobre a tua integridade, ou se esta pessoa, este homem, esta mulher, este rapaz na igreja, não respeita os limites saudáveis da sociabilidade, o espaço necessário entre as pessoas, e se te prejudica em tua propriedade material, se a pessoa é, por exemplo, para ser mais específico, culpada de transgredir qualquer das especificações de Levítico capítulo 6, isso é pecado. Abra comigo rapidamente Levítico capítulo 6, versículo 2 e 3. Há uma lista aqui de pecado no meio do povo de Deus. Levítico 6, 2 e 3. Quando alguma pessoa, veja o termo, pecar e transgredir contra o Senhor, isto é, a lei de Deus, pecado moral, e negar ao seu próximo, observe a lista, negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, você pode guardar isso aí para mim por um tempo, ou o que deixou na sua mão, esqueceu, ou o roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. E aqui então segue a lei. Pecado: se este irmão na igreja for culpado de transgredir essas transgressões, essas leis específicas aqui de Levítico capítulo 6, se este irmão ou irmã quebrar algum dos mandamentos da segunda tábua da lei, não roubarás, não fornicarás, não darás falso testemunho, você percebe, em relação ao seu irmão, então uma atitude diferente deve ser tomada do que aquela de filtrar e do meramente perdoar. Isso nos leva imediatamente de volta ao nosso texto dessa manhã, em Mateus capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se teu irmão pecar contra ti, qual deve ser a ação que eu vou tomar, que você irá tomar, meu irmão, minha irmã, em caso de pecado contra ti? Aqui está a lei de Cristo. Nós não podemos dizer, eu não sabia a lei. Será que alguém na sociedade dos homens, ao cometer um crime, pode se justificar diante de um juiz e dizer, eu não sabia que existia esta lei? Ninguém está escuso por ignorância da lei. E aqui nós não temos ignorância porque nós aprendemos na palavra de Deus. Assim, ouça com muita atenção e gravidade, porque, meu querido irmão,
Pode ser que eu ou você, de repente, nos encontremos nesta situação. E nós queremos saber como agir para honrar a Cristo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, parágrafo 1, vai até ele. Isto é, não espere que ele venha até você. Deixe remetê-lo novamente ao texto da palavra de Deus. Gostaria que todos estivessem com a palavra de Deus aberta e checando o livro da lei. O Senhor diz assim: se teu irmão pecar contra ti, primeiro passo, vai até ele. Não espere que ele venha até você. Vá até ele e prove a ele, com argumentos, com evidências reais, que ele pecou contra você. Você irá fazer isso com gentileza, com cavalheirismo, porque é teu irmão, é tua irmã, e com argumentos, mas não com animosidade, com paixão. É uma conversa aqui. Vai a teu irmão e converse com ele. Repreende-o, é isto. Confronte-o com argumentos sobre o seu pecado, sobre o seu erro. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É claro, o Senhor está ensinando os seus apóstolos e eles entendiam muito bem. Isso não é novidade. Há muita coisa nova aqui, sim, mas ele está seguindo no trilho da lei que ele próprio deu aos antigos por Moisés. Veja, por exemplo, Levítico 19, 17. Vai a teu irmão. Por que você deve ir ao teu irmão? Bem, o sentido da lei é aplicado por Cristo, o espírito da lei. Levítico 19, 17. Ouça com muita calma a razão por que você deve ir ao teu irmão. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Ora, se teu irmão pecar contra ti, não odiarás a teu irmão no seu coração. Vai e repreende-o. Se você tiver uma mágoa no teu coração contra teu irmão, por qualquer injúria, isto é, por qualquer pecado, não deixe que os teus sentimentos se transformem em um rancor secreto, em uma amargura secreta. Não aborrecerás a teu irmão em teu coração, é o comando do Senhor. Não deixe que o ressentimento se transforme pelo seu irmão em injúria, mas vai e expõe esta mágoa diante do teu irmão, provando a ele o seu pecado com argumentos. Se ele tiver causado, feito uma injúria considerável, é claro, uma injustiça considerável contra você, tente argumentar, sensibilizá-lo a este fato. Arrazoe com ele. Claro, uma conversa suave, uma conversa branda, mas grave e séria, porque nós somos irmãos em Cristo. E você não está indo ali para retaliar. Assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai. Esta é a razão desse primeiro parágrafo desta lei. Há um espírito nela, há sabedoria nela. E ainda que eu não entenda muito bem, é o comando de Cristo Jesus. Eu posso obedecê-lo antes de entender perfeitamente. Vai até ele e repreende-o entre ti e ele só. Repreensão, segundo parágrafo. Argumentar, confrontá-lo, suavemente, com gentileza, apontando o seu erro. Terceiro, vai a teu irmão e repreende-o entre ti e ele só. Que a conversa, então, seja em particular, em privado, longe dos ouvidos, do eco, distante dos olhos de qualquer outra pessoa. Não em um corredor, não em uma livraria, não no caminho, não pelos cantos, em privado,
em particular, é o comando do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, há muita sabedoria neste ensino do Senhor Jesus Cristo. E por que você vai fazer isso em particular? Bem, para que fique claro para a pessoa que você não está buscando retaliação dela, mas reprovação dela pelo seu erro, o arrependimento dela. Esse é o objetivo. Se você fizer isso em público, ir ao teu irmão para repreendê-lo e fizer isso em público, você irá exasperá-lo, exasperá-la, e as coisas vão ficar pior. Segundo, se você fizer isso em público, você está criando, aos olhos de quem não sabe exatamente o que está acontecendo, e aos ouvidos daqueles que pegam uma palavra ou outra entre vocês, ou veem somente a face, você está criando uma aparência do mal. E Satanás irá garantir na igreja que ele irá trazer interpretações e conclusões na mente daqueles que não sabem exatamente o que está acontecendo, e logo isso se espalha como fogo. Assim a sabedoria no comando do Senhor Jesus. De maneira, meus queridos irmãos, que eu poderia parar aqui, e nós temos tudo o que necessitamos para examinar o nosso coração no passado, no presente, e nos preparar agora para mudar, se erramos, para o futuro. Vai até o teu irmão, não espere que ele venha até você. Não guarde culpa, amargura, pecado, dissabor contra o teu irmão no teu coração. Nossa religião é em espírito e em verdade, é do coração transformado. 3, vá até ele, entre ti e ele só. Muito bem. Se teu irmão pecar contra ti, deixa-me colocar em termos negativos, porque sempre ilustra e nos ajuda a compreender melhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai primeiramente a outro irmão contar para ele. Percebeu? Não. Se teu irmão pecar contra ti, vá direto ao pastor e fala: olha, ele me tratou assim, pastor, tem que lidar com ele. Não. Você vai, você não espera que ele venha. E você lida primeiramente, diretamente, pessoalmente, como se diz em expressões, no holandês, no alemão, uma conversa de 4 olhos apenas. Sem mais olhos, sem mais ouvidos por perto. Você percebe que a falha em seguir a lei de Cristo nessa situação é a causa dos dissabores, das brigas, do problema e do avanço de Satanás nas igrejas? Porque problemas virão. A questão não é que problemas não virão, escândalos virão, diz o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6. A questão não é essa, a questão é como a igreja, como o crente irá lidar, graças a Deus pela instrução. Se nós nos submetemos, a igreja é preservada, o testemunho de Cristo é preservado, a paz é preservado e a igreja segue avançando. Bem, devemos seguir em frente. Nós não queremos dar lugar para Satanás, puxar uma cadeira para ele, dar lugar para ele, repreendendo o irmão em público, em lugar semi-privado, semi em particular. Não faça isso, meu irmão. Você causa um mal muito maior ao agir desta maneira. E é muito orgulhoso, é claro. Bem, ele segue dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, a primeira instância é você e ele. É você e ele. Você não deve compartilhar isso. Se você não consegue ir e você não vai, então a questão está morta com você ali. Percebeu? A sabedoria de Cristo é maravilhosa. A sabedoria de Cristo é justa, é pacífica, é cheia de bons sentimentos. Ela vem do alto para nós. Mas você vai então ao teu irmão, e se ele te ouvir, der atenção e compreender e perceber o seu erro, então ganhaste a teu irmão. Se ele for persuadido, por quê? Porque o seu objetivo é esclarecer e resolver o problema e concluir aquela situação com um aperto de mão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você percebe a conclusão positiva necessária aqui? Você foi para lidar com isso e para concluir isso ali, para que isso não avance. Porque, é claro, esse é seu desejo, não é verdade? Mas se é um desejo mau no coração, então nós passamos por cima da lei de Cristo e Cristo nos disciplinará.
Assim nós vamos em particular, de maneira suave, gentil, cavalheiresca, com o objetivo de repreender o irmão, mostrar a ele o seu erro, um pecado, e ganhar este irmão, e concluir a situação ali entre os dois. Talvez a pessoa que vai repreender o irmão, no momento da conversa, veja a sabedoria de Cristo, perceba também a parcela do seu erro, e é o momento também de pedir perdão e de perceber e dizer, poxa, olha, desculpa, e as coisas são apaziguadas ali. Cristo é sábio, e a sua lei é sábio, seus estatutos e seus preceitos são maravilhosos para nós. Mas veja, querido irmão, se você falar e ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Em outras palavras, você ajudou a salvar este irmão, esta irmã, da ruína, de seguir pecando e ofendendo mais pessoas e trazer sobre si a disciplina de Cristo. E assim nós trabalhamos nessa situação, ao ir em direção ao irmão, com este objetivo. Você pensa assim, veja, é difícil para nós, porque nós temos uma queixa, mas o Senhor está colocando nesses termos aqui: eu irei nessa direção para conversar com esse meu irmão, para que, se eu ganhá-lo, isto é, ele for persuadido, nós chegarmos à paz, isso será como um ganho para mim. Ganhaste a teu irmão. Eu ganhei a paz na igreja, eu tive uma vitória pela paz da igreja. Eu fui aquele que impediu que uma raiz de amargura se espalhasse, e eu fui sábio, porque eu ganhei uma alma do seu erro de volta à verdade. Assim, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Muito bem, versículo 16: mas se não te ouvir, se não te escutar, não se desanime, não fique então amargurado, não diga, não tem como, não tem jeito, não serve para nada, a pessoa é dura, a pessoa é difícil, não ouve, não vai dar certo. Não, continue com o seu propósito de ganhar a teu irmão, de expor o erro, o pecado diante desse irmão. Continue com esse propósito, usando, é claro, outros meios. Quais meios? Graças a Deus, o Senhor nos dá outras instâncias de apelo aqui. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Leva ainda contigo, observe o número aqui, 1 ou 2. Peraí, pastor, mas ele disse para que 2 ou 3, que confusão é essa? Você é a terceira pessoa, se você levar 2 pessoas. Se você levar uma pessoa, são 2, você e a pessoa. Ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o Senhor está confirmando a lei, preceito do Antigo Testamento, toda a palavra seja então confirmada. Volte comigo a Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, onde está esse preceito aqui. O Senhor segue a lei que Ele próprio deu ao seu povo. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, temos aqui este preceito: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Ou seja, aqui está o princípio. Mas por que você vai levar esta outra pessoa com você? Bem, não só para ser uma testemunha do que aconteceu, ou do que está acontecendo nesta conversa, mas que para que essa pessoa tenha ali uma oportunidade, essa testemunha imparcial, de trazer uma palavra também, posteriormente, é claro, ao ofensor. Não ali, às vezes é necessário ali. Mas caso isso não dê certo, e o caso seja trazido à igreja, então essa testemunha, ou 2 testemunhas, testemunharão da conduta de ambos, diante do presbitério, do pastor, dos líderes da igreja. Você percebe como o Senhor Jesus está formando as coisas aqui? Não estou sendo irônico. Não há escape para nós, não é? Ele é justo. Essas pessoas ou testemunhas também poderão, é claro, estando com você ali, se necessário,
falar à pessoa que ofendeu uma palavra mais pertinente do que você tenha pensado. E na maioria das vezes, quase sempre, essas testemunhas irão agir de uma maneira menos passional do que você. E ajudar ambos se for necessário. E assim, será muito mais provável que o ofensor se arrependa, se humildeça e reconheça o seu erro, do que na conversa um a um. Quando a pessoa percebe a seriedade, é muito mais provável que pare logo por ali e perceba o erro e se arrependa. Eis a sabedoria do Senhor Jesus nesse procedimento de levar então um ou dois irmãos. Porque também levando um ou dois irmãos, dá a mim, que estou reclamando, que tenho a queixa contra outro irmão, dá a mim a oportunidade de eu checar o meu caso. E eu digo a mim mesmo, eu conversei com este irmão e não deu muito certo. E a palavra de Deus me comanda a tomar uma ou duas testemunhas. Isso me dá uma oportunidade de checar o meu caso. Será que essa questão é tão séria assim que eu precise levar uma ou duas testemunhas comigo? Ou será que talvez eu esteja fazendo uma tempestade em copo d'água, esticando e aumentando as coisas por conta de um orgulho ferido? Percebe a sabedoria de Cristo? Estou envolvendo agora outras pessoas que se espera que sejam tementes a Deus e graves e sérios, não apenas meu companheiro, meu amigo, para confrontar essa pessoa e atacá-lo. Não. Todos envolvidos aqui estão sob a jurisdição da palavra de Deus. E nós trazemos sobre nós o bem ou o mal, segundo a nossa disposição aqui. Muito bem. Quando vem então duas ou três testemunhas, versículo 17, e essa pessoa não ouvir, ouve a conversa, então há um terceiro estágio aqui. Se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Não houve sucesso na segunda instância. Então você deve agora, segundo a palavra de Deus, levar o caso à igreja. E nós já consideramos o significado de a igreja aqui, aqueles que receberam da parte de Deus esta autoridade para lidar com a questão. Aqueles que receberam do Senhor Jesus Cristo a permissão de ouvirem essas questões terríveis e lidarem com elas. Aos líderes da igreja separado pelo Senhor para a disciplina na igreja, o governo na igreja. E não havendo assim um presbítero, uma igreja local onde não há ainda um pastor, então a pessoa mais madura, as pessoas mais respeitáveis na igreja serão os juízes para tratar deste assunto. Isso está de acordo com outros textos da palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios, repreendendo eles porque eles estão levando a juízes seculares questões menores. Ele pergunta, não há entre vós sábios que possa julgar entre vós? Ele se refere ao governo, ou quando não há, a esses irmãos mais maduros na palavra, no serviço, na humildade, para lidarem com a questão. Quando a demonstração, então, em particular, não funciona, meus irmãos, espero que não estejam entediando a maneira como eu estou seguindo muito lentamente, muito tecnicamente aqui, porque isso é tão importante para nós, que fique em nossa mente e coração. Mas quando a questão, em particular, não é resolvida, a igreja então deve receber a queixa do ofendido e repreender o pecado do ofensor e julgar entre eles e fazer uma investigação imparcial dos méritos da questão. Assim, quando um irmão vai ao pastor, ao presbitério, e ali, talvez de uma maneira errada, começa a derramar reclamação contra o seu irmão, a pessoa naturalmente sente-se justa e reta e certa, justificada em seu direito, e imagina que imediatamente a igreja vai tomar suas dores e retaliar contra o outro imediatamente, porque eu convenci a igreja de que eu estou certo. Nada disso. Isso será uma investigação imparcial, para julgar os dois lados segundo a verdade. O justo juízo é a palavra de Deus. Como foi o procedimento desta irmã, deste irmão? E nessa situação, quais são as informações envolvidas? E temerosamente, será que quando este irmão, esta irmã veio dizer isso sobre essa queixa, sobre aquele irmão, este irmão inventou coisas que não são verídicas? Temerosamente isso pode acontecer.
ou diminuiu, ou ocultou, ou esticou questões. Assim, é uma análise correta, segundo a palavra de Deus, imparcial. Investigação dos méritos da causa. Diz-o a igreja, então, aqueles que foram separados por Cristo para isso, tornem o assunto conhecido, aqueles que receberam permissão de Cristo para essas informações. Agora observe de maneira negativa novamente, porque ele esclarece também. Mas se não te ouviram, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Alguns crentes não parecem compreender essa aritmética aqui. 1 ou 2 não significa 4 ou 5. Se você vai a uma irmã, a um irmão com 4, 5 pessoas, você não está cumprindo a lei de Cristo. Isso deixou de ser uma repreensão com o sentido de ganhar e ter testemunho. Isso tornou um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, para confrontar alguém, para humilhar ou para atacar. Você está fora de ordem. Pode ser que você estava justo na sua causa, na sua queixa, mas ao proceder erradamente, levado por paixão, por animosidade, quebrando a lei de Cristo, buscando atacar ou se vingar do irmão, levando uma turba de pessoas, você erra e peca contra Cristo e contra seu irmão. Você se colocou numa situação difícil e errada agora, e não adianta argumentar. 1 ou 2. Você não irá ganhar teu irmão, você irá exasperá-lo. Assim, Cristo é muito sábio. Assim ele diz estas palavras: 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o a outro irmão. Fala mal daquele irmão, daquela irmã para um outro irmão. Sai fofocando na igreja. Dize-o à igreja, então sai fofocando para todo mundo na igreja. É isso? É claro que não, meus irmãos. Há uma grande seriedade aqui, clareza do que é dito. Imagine dar lugar à maledicência, à fofoca e coisas dessa natureza. Eu estou agora pecando. E se eu tinha uma queixa contra aquela irmã, aquele irmão, agora eu tenho um monte de queixa da parte do Senhor contra mim, pela sua lei. Então, se nós andamos honestamente, sinceramente, submetidos à vontade do Senhor humildemente, essas questões são resolvidas. Porque quando é trazido 1 ou 2 testemunhas, a tendência é que tudo cesse ali. E se ainda for para frente e for trazido à esfera da igreja, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, é resolvido ali. Agora, deixa-me marcar um outro ponto importante. Às vezes, isso já aconteceu 3 ou 4 vezes aqui. E já aconteceu com muitos pastores e igrejas onde eu cresci, com quem eu converso. A falta de entendimento, às vezes, de um irmão dos textos da palavra de Deus. Veja, meu irmão, há uma diferença entre pecado privado, particular, e pecado público. E há uma diferença na disciplina também. Assim, não espere a disciplina do pecado público ser aplicada no pecado particular ou vice-versa. Deixa-me exemplificar. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 a 5, nós temos um pecado público. 1 Coríntios 5, a partir de 1 a 5. Geralmente se ouve, Paulo escrevendo à igreja, que há entre vós público, fornicação, todo mundo sabe, porque é ouvido entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os mundanos se nomeia, como é o caso de haver quem possua a sua madrasta, a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao mesmo vos entristecestes por não ter sido dentre vós ainda tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente, Paulo não estava lá em Corinto, no corpo, mas presente no espírito, já determinei, veja a autoridade apostólica, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus, essa é a autoridade, juntos vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal excomungado, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você percebeu um pecado público, no meio da congregação, todo mundo sabe. Isso aqui é excomunhão. Nós consideramos isso domingo passado, certos pecados horríveis, graves e terríveis,
que levam à excomunhão automática. Ainda que a pessoa se arrependa, tem que ser colocado para fora da congregação ou da membresia e congregação por um tempo, por causa da honra de Cristo, a presença do Espírito. E em um determinado momento a igreja entrará em contato com essa pessoa, chamando-a para conversar, para sondar esse arrependimento. Estes são pecados públicos. Agora, lá em Mateus capítulo 18, o que nós temos aqui é um pecado particular, privado. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o em particular. Você percebe? Qual então é a disciplina a ser seguida? Esta: vai até ele, uma ou duas testemunhas, traze-o à igreja, disciplina. Assim, em alguns momentos, um irmão vem conversar, uma irmã vem conversar e diz assim: olha, pastor fulano pecou contra mim, e foi feio, já faz tempo, e isso, aquilo. Muito bem, meus irmãos, muito bem. E a igreja deve disciplinar, a igreja deve pôr para fora como um gentio, um publicano. Você percebe a diferença? Ela deseja que uma disciplina de um pecado público seja aplicada em um pecado particular, entre ele e ela, entre ela e ela, entre ele e ele. Esse é um grande mal, é um grande erro. E esta crente entrega o jogo, mostrando que seu objetivo não é ganhar o irmão, é se vingar dele através da igreja. Tudo se manifesta, não é? Assim, nós somos muito sérios a respeito disso. Nós estamos nos pautando na lei de Cristo. Não estamos lidando com quem está com a culpa ou quem não está com a culpa. Isso será considerado, é claro. Mas a lei de Cristo é clara. E assim nós fazemos esta diferenciação. Se você leva 4, 5, uma turba de pessoas, ou comunica com várias pessoas que estão ali: ei, puxa, por que ela fez um negócio desse? Por que ela agiu assim? Por que ele agiu assim? Você não está ganhando teu irmão, repreendendo em particular. Você está se vingando dele através de outras pessoas. Você está errado nisso, meu irmão, minha irmã. E não adianta argumentar e etc, etc. A lei é clara. O Senhor Jesus Cristo é claro. E meus queridos irmãos, tendo nascido no contexto da igreja, quantas tristezas, brigas, lágrimas, tragédias eu já testemunhei pela quebra desta ordem da disciplina que deveria acontecer. Às vezes um crente se levantando na congregação contra outra para falar alguma coisa. Quando alguém chega a esse estágio, ele já perdeu todo o respeito e temor por Deus, na sua igreja, no seu culto. Mas aqui está a lei de Cristo, e o objetivo é a paz, a concórdia. Ele é o Senhor. Então essa diferença deve ser estabelecida: pecados públicos e disciplina para pecados públicos, pecados em particular e o procedimento. Agora, você percebeu desde o início do capítulo 18 a maneira como o Senhor está instruindo os seus apóstolos, que estavam envolvidos em picuinha, em queixa, em atrito, em ambições, em disputas, que há uma ordem sobre a disciplina aqui. Primeiro, ele lidou com a autodisciplina lá no início do capítulo. Jesus, chamando uma criança, um menino pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. E na sequência: não coloque uma pedra de tropeço diante de ninguém. Isso é autodisciplina, não é verdade? Eu vou me disciplinar para não fazer isso, não agir desta maneira jamais. Na sequência, a partir do versículo 15, ele está falando sobre a disciplina mútua entre crentes. E na sequência, do versículo 17 em diante, ele está lidando com a disciplina eclesiástica, formal, jurídica, assim por dizer, da Bíblia, sobre os problemas que se levantam. Assim, todo o capítulo é sobre disciplina, e o Senhor lida com cada possibilidade aqui. E ele segue dizendo então, em nosso versículo de número 17: se não as escutar, eu preciso correr para o final, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ministros irão examinar a questão, e se no exame dessa questão eles concluírem que a queixa é frívola, que a queixa que este irmão, esta irmã tem contra outro é sem base, é apenas um desejo de revanche, de vingança disfarçado, então eles irão repreender o queixoso, confrontar o queixoso.
é provável que essa repreensão, então, claro, se for considerada uma queixa justa, irá repreender o ofensor. Mas é muito provável que essa repreensão dos líderes da igreja, por ser mais solene, por trazer a autoridade de Cristo dada a eles, seja mais eficaz. Porque é algo, falo como crente, não apenas como pastor, mas como crente, é algo vergonhoso, é algo terrível receber uma repreensão formal da igreja. Estágios da repreensão, então, da igreja contra o ofensor. Nós vimos em estudos anteriores que o primeiro estágio, ao ser trazida a queixa, será uma conversa pastoral. O pastor irá conversar, averiguar, considerar, lidar. E normalmente tudo cessa por ali. Graças a Deus. Mas não havendo progresso, então o pastor irá trazer agora um outro presbítero, ou algum irmão, irmã mais maduro na fé, pessoa certa. Então haverá uma sanção. A pessoa, este irmão, esta irmã, quem quer que seja, será sancionado. A sanção. Será apartado da ceia do Senhor, não está examinando a si mesmo, da obra do Senhor, da comunhão, do lazer, etc. Será permitido, possivelmente, apenas frequentar os cultos por algum tempo e ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus, porque essa é uma obrigação. Ou algum outro tipo de sanção está envolvido na obra do Senhor, com a intenção de que haja arrependimento e a pessoa se entristeça, se envergonhe e sacrifique esse orgulho e faça amendos onde é necessário. Mas não havendo, então, depois de um tempo de sanção, volte-se a conversar. Você se recorda, isso acontece no Antigo Testamento. O Senhor está seguindo os passos do Antigo Testamento, nós já lidamos com isso. A sanção dos anciões, a repreensão primeiro, primeira repreensão, depois a sanção. E não havendo mudança, então, é necessário que esta pessoa seja posta fora do arraial do povo de Deus, tratada como um pagão, um gentio, isto é, excomungada, excomunicada, excluída e desligada da comunhão. Isso é algo terrível. O Senhor Jesus diz assim: se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Estas não são minhas palavras. É o Senhor Jesus, manso e suave, amado Salvador, que está dizendo isso aqui. Se também não escutar a igreja, não der ouvido à decisão da igreja, mas persistir no erro, no orgulho, na dureza de coração, ou continuar a fazer mais injustiça contra o irmão, ou se menosprezar a igreja, fugindo da disciplina, desprezando a disciplina da igreja, se não envergonhar-se de seu erro, se não se corrigir, considera-o gentio e publicano, expulso da comunhão. Perde-se a honra da membresia, de ser um membro, e os membros da igreja, o povo de Deus, se afastam dessa pessoa. Toda a igreja se afasta, porque é a igreja em conjunto. E não há joinha no Facebook, e não há boa tarde, bom dia, oi, que vídeo maravilhoso, vamos tomar um café. Toda a igreja está colocando para fora esta pessoa rebelde contra Cristo e sua lei. Toda a igreja, meus irmãos, esse é um ato junto dos líderes da igreja com a igreja. Um processo de disciplina já foi realizado, longo na verdade, com muita oração, e nós veremos na sequência os versículos mostrando isso. Assim, esse é o comando de Cristo. O Senhor determinou esse método para vindicar a honra da igreja neste mundo, a pureza da igreja, a permanência do Espírito e a convicção e restauração do escandaloso, porque estando no mundo, fora da igreja, ele vai se ver: peraí, estou do lado de fora, eu voltei a esse estágio, eu voltei ao mundo, ao império de Satanás, sem a oração do povo de Deus por mim. Bom, a oração continua pelo arrependimento, e Deus está franzindo a face comigo. Pastor, Deus concorda com o que a igreja fez? Claro. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você percebe que está no contexto da disciplina da igreja?
e se envergonhe, se entristeça e clame a Deus por misericórdia, e se arrependa e se reconcilie com Deus e se reconcilie também com o seu povo, porque na salvação nós somos reconciliados primeiro com Deus e unidos a uma igreja local reconciliado com o seu povo. E aqui também no verdadeiro arrependimento, o arrependimento que vem do alto, provado por verdadeira tristeza, 2 Coríntios, não é? E esse é o sentido. Versículo de número 18: em verdade vos digo, está no mesmo contexto da disciplina. Em verdade, isto é, em relação ao que eu acabei de dizer, falo com seriedade. Amém, amém, é no original grego. Tudo o que ligardes a igreja na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O contexto aqui é disciplina. Você recorda que o Senhor Jesus Cristo usou estas palavras lá no capítulo 16, versículo de número 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que ligardes na terra, desligardes na terra, será desligado no céu. E nós pulamos este versículo em particular, tendo explicado brevemente, para tomar continuidade aqui no capítulo 18. Ali naquele contexto se refere à ratificação do céu, de Cristo, quanto ao ensino dos apóstolos da verdadeira doutrina. Quando nós sabemos que isso tem a ver com doutrina, tu és o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Os apóstolos serão encaminhados pelo Espírito a toda a verdade para ensinar as doutrinas verdadeiras, e o Senhor irá ratificar isso. Esse é o contexto aqui da autoridade doutrinária. Mas aqui no capítulo 18 é autoridade, porém, para a disciplina da igreja, e o contexto prova claramente: e se não as escutar, diz a igreja, e todo o processo que eu mencionei, se não escutar a igreja, considero como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, a disciplina instaurada sobre o ofensor, ela é ratificada por Cristo. E o que nós temos aqui é uma garantia do Senhor Jesus Cristo de ratificação do procedimento da disciplina bíblica, realizada de maneira bíblica em uma igreja bíblica. Ele irá colocar o seu sinete de aprovação em cima disso. A igreja, o meu corpo, colocou para fora um homem, uma mulher rebelde, não podendo acreditar o testemunho mais desta pessoa. Eu ratifico isso. Eu não irei punir a igreja. Eu digo amém junto com a igreja. O que ligardes na terra será ligado no céu. Assim, quando os ministros pregam fielmente a palavra de Deus e exercem a disciplina fielmente, a igreja junto, o Senhor Jesus ratifica isso, eles o apoiam. Ele os apoiará. Ele os apoiará como sendo dito e feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, estando Ele entre nós pelo seu Espírito. Tudo o que ligardes na terra se refere ao processo disciplinário, então, porque o Senhor não tolerará em sua igreja pessoas que simplesmente desprezam as suas ordenanças, simplesmente desprezam a sua lei. Amarás ao teu irmão, essa é a lei de Cristo, e Ele não tolerará quem despreza a sua lei e quem segue em frente em rebelião contra a sua lei. E Ele dirá amém à sentença justa da igreja contra o ofensor. E assim, meus irmãos, nós devemos guardar isso em nossa mente e coração, que por maior que seja, que venha a ser depois, o desprezo que o zombador possa demonstrar contra a igreja e a disciplina da igreja, e lançar lama lá de fora contra a igreja, e chamar os irmãos de demônio, o pastor de demônio, dizer que isso na igreja, eu não considero isso, ela deve saber que esta disciplina bíblica realizada é confirmada no tribunal de Cristo. Esse é o significado. O que ligares, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas há uma outra declaração aqui: e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também se refere à disciplina. E é claro, toca no arrependimento e no recebimento de volta do crente arrependido. Ele será ligado, confirmado no céu. Você percebeu que ele começa com o negativo? Tudo. O que ligares na terra será ligado no céu, o processo de disciplina.
E tudo que desligares na terra será ligado no céu. O recebimento do crente arrependido de volta será ligado, confirmado no céu. A punição alcançou o propósito, é suficiente. O ofensor se arrependeu de fato. Ele não será tratado como inimigo neste período. Ele se arrependeu, então ele é perdoado e restaurado, porque Cristo o perdoou e o restaurou. Nós não queremos mantê-lo por tanto tempo, se houve um arrependimento verdadeiro, para que ele não seja engolido por demasiada tristeza, diz o apóstolo Paulo. Assim, a suspensão, ela está para o obstinado, assim como a absolvição está para o crente penitente. A suspensão está para o obstinado, assim como a reconciliação, melhor, a absolvição, está para com o crente penitente. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Há um elemento mais amplo nesse texto também para outras questões, nós não temos tempo, mas o versículo de número 19: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ainda está no contexto da disciplina. E os crentes são são instruídos a se reunirem em nome de Cristo sobre a disciplina. E concordando junto a respeito desta disciplina, de pôr para fora o ofensor, o Senhor, Ele responde: isso deve ser feito. Ele desligará, Ele ligará. E se a igreja se reúne agora para receber este irmão como membro novamente, o Senhor o abençoa, será feito por meu Pai que estás nos céus. É sobre a vida da igreja em oração, é claro. E se refere também mais amplamente como a igreja deve trazer todas as coisas a Deus em matéria de relacionamentos, é o contexto, e em todas as áreas ao Pai que está nos céus. Você percebe que reunião de oração, que a igreja em oração é um comando do Senhor, há um elemento jurídico, assim por dizer, a igreja deve fazer isso em oração. Muito bem, meus irmãos, eu devo concluir aqui. Busquei ser bem didático, porque é bem didático, bem técnico, bem claro, está diante de todos nós o amor de Deus, que é um amor justo, santo e reto, o amor do Pai pelos seus filhos e filhas, que corrige e disciplina aqueles a quem Ele ama, a gravidade, a seriedade da vida da igreja, os ciúmes que o Espírito tem pela pureza da noiva de Cristo, o amor do Salvador pelo seu povo, pela vida da igreja. Oh, coisa temerosa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim, humilhai-vos, pois, diz o apóstolo Pedro, debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele vos exaltará, vos estabelecerá. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como tem tido ao longo desses quase 12 anos. 13 anos. Que Ele nos sustente com um espírito humilde, e que, se necessário, nós soframos a perda numa situação para não ofender o corpo de Cristo. E Cristo seja assim, então, honrado nesta igreja como tem sido, e se alegre em derramar o seu Espírito grandemente sobre as obras de nossa mão, sobre a nossa comunhão fraternal, e nos leve para estar com Ele, com um grande desejo, como uma igreja preciosa, cada crente precioso, que ama Cristo de verdade, que submete a Ele, que ama o corpo de Cristo.